Essa é a quarta parte do nosso estudo sobre o lógico e claramente deduzido, que é um princípio bíblico de interpretação da Escritura, extremamente importante e prático para a igreja. E nessa quarta parte, nós vamos ver agora o uso prático desse princípio. Na aula passada, nós vimos como a fórmula foi dada, ou pelo menos foi expressa a formulação do princípio por George Gillespie, que era um pastor escocês, pastor presbiteriano escocês, e como ele pensou nisso. E dois subprincípios que ele passa a tratar dentro do lógico e claramente deduzido. É a dedução lógica e a dedução legítima. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Cada texto... O irmão é rápido no gatilho, né? O irmão tá ligado. Foi retórica dessa vez. Quando eu falar agora, quando eu perguntar, não vai querer responder, né? Mas foi retórica. Fica à vontade, irmão. A dedução lógica é uma dedução que ela não está expressa no texto, mas ela pode, pela lógica, né, pela comparação com outros textos, você pensar, né, naquilo que é consequência daquele texto, você pode inferir. Por exemplo, o Salmo 1, verso 1, diz o quê? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não ouve o conselho dos ímpios, anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É ouvir, depois andar no caminho e acabar se assentando. Antes ele medita na lei do Senhor. Logo, aí a dedução lógica, logo o que eu devo fazer? Meditar na lei do Senhor dia e noite. Isso é uma dedução lógica. Agora, qual é a dedução legítima? O que é meditar no dia, na palavra de Deus dia e noite? É 24 horas? Qual é uma dedução legítima? Fazer a devoção, pelo menos no começo do dia e no final da noite. Pelo menos isso. Está expresso no texto isso? Não está expresso no texto, mas pode ser logicamente deduzido que eu devo meditar todo dia e deve ser legitimamente deduzido que eu devo meditar dia e noite, pelo menos uma parte do meu tempo, de dia logo cedo e outra antes de dormir. A gente pensa nisso também a respeito do culto. A Bíblia ensina que nós devemos cultuar expressamente? Sim ou não? A Bíblia ensina que nós devemos adorar a Deus expressamente? Ensina. Cristo mesmo defende-se da tentação de Satanás, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ou seja, ali expresso, claro, eu preciso prestar culto ao Senhor. Mas qual é a hora do culto? Manhã e noite, certo? Mas qual a hora? A hora que você determinar. Mas o conselho pode determinar qualquer hora, 2 horas da manhã, por exemplo. Não é sábio. Não é sábio que um conselho... até porque viria eu sozinho aqui. Talvez se eu viesse, né? Mas eu vinha certamente, porque essa hora ela está acordada. Ela devia estar na sala das crianças, devia estar aqui, né? Então, a hora do culto, a gente convenciona 9h30. O conselho pensa, né, por uma dedução legítima, que pode ser 9h30, pode ser 9 horas, pode ser 8h30, pode ser 10 horas. Tem igreja até 10 horas da manhã. Mas não pode ser, por exemplo, meio-dia. Porque meio-dia é a hora da gente almoçar. Então o conselho tem que usar, né, de bons princípios para regular a hora de culto. Como na noite também. Caio Leite. Uhum. Porque colocam... Perfeito. Por exemplo, vigília. Vigília é uma coisa bíblica ou não é? É bíblico, é uma reunião boa, né, de oração. Agora,
Por exemplo, a gente participava na Igreja da Aliança de uma vigília que tem lá uma vez por mês, na sexta-feira à noite. Mas vigília, às vezes, de pentecostal, vira à noite, né? Amanhece o dia. Aí não é vigília, é rave já, né? A vigília na Igreja da Aliança começa 9 horas e termina meia-noite. Isso aqui é vigília, meu irmão. 9 à meia-noite. Dá para orar, não dá? Dá para orar, meditar na palavra. E você gastou um bom tempo com oração. Não necessariamente tem que ser a madrugada toda, porque é inconveniente, inclusive. Quando chegar de madrugada, os irmãos vão estar com sono. É perigoso você estar uma hora dessa da madrugada, né, para voltar de madrugada para casa. Então, tudo isso pelo que é legítimo, né, pelo que é de bom senso, o conselho deve pensar e estipular horários que sejam convenientes também para os irmãos. Perfeito, muito bom, muito bom. Existem igrejas que tornam os seus membros ativistas da fé. Todo dia você tem que estar na igreja. E ai de você se não for. Se não for, você vira o quê? Domingueiro. É. Essa história pela madrugada é tão estranha, né? Tem que orar pela madrugada. Parece que tem menos intervenção, menos gente orando, aí chega mais rápido, né? De madrugada funciona melhor. Pois não. Isso. Perfeito. A gente falou isso aí acho que na aula passada, deu exemplo. Numa guerra, numa situação extraordinária, até os horários do culto podem mudar. Pode, inclusive, nem ter culto público. Porque, dependendo da situação, você não tem como se reunir. Imagina, a cidade está sendo bombardeada. Como é que você vai se reunir? É difícil, né? Então, essas conveniências. Agora, o que é ordinário é que tenha culto manhã e noite, e que esse culto tenha horário determinado pelo conselho, que use de um bom senso, né, para os irmãos. Não está expresso na Escritura, mas deve ser logicamente deduzido que deve ser manhã e noite, e legitimamente deduzido que tem horário, né, propício para todos os irmãos. Uma objeção ao princípio do lógico e claramente deduzido, que algumas pessoas dizem, é que, por exemplo, o autor não estava completamente consciente de tudo que a gente diz a respeito do texto. Por exemplo, quando eu li lá Isaías 54, que fala sobre Israel como a noiva, né, e a esposa de Deus, então alguém vai dizer, você não deve deduzir que aquilo ali tem ligação com Efésios 5, porque Isaías não estava completamente consciente disso, né, quando estava escrevendo aquele texto. Mas, veja só, Isaías não é o autor primário. Preste atenção nisso. O autor primário é Deus. Quem primeiro escreveu a Escritura foi Deus, usando 40 homens, cerca de 40 homens. Logo, quando Isaías fala, né, a respeito da ligação de noivo e noiva entre Cristo e a igreja, né, mas falando na linguagem do Antigo Testamento, Deus estava consciente, inclusive de todas as consequências do texto, ainda que Isaías não tivesse toda a consciência do que nós temos hoje por conta do Novo Testamento. Messias. Perfeito. Exato. São dois princípios extremamente importantes para que haja, principalmente, pregação no Antigo Testamento. Você tem que entender que a Escritura é um todo orgânico. Você não tem uma coxa de retalhos, como muitos fazem, né? Eles vão pregando ali pinceladas do texto e vão juntando, e parece que, quando no final a pregação parece que é um amontoado de coisa para dizer uma coisa que o pregador já queria dizer. Alguém um dia disse que durante a semana já estava com o sermão pronto, faltava só o texto. Ele tinha o sermão na cabeça,
mas ele queria um texto que se encaixasse naquele sermão. Não funciona assim com o sermão bíblico. Você tem o texto e não tem o sermão. O sermão vai fluir, né, dos estudos, da oração, da meditação na palavra durante a semana. E isso vai se transformar no sermão do domingo. O contrário é pecaminoso. Nós não devemos impor nada ao texto. Então, o princípio do lógica e claramente deduzido nos ensina isso. A Bíblia é um todo orgânico que tem princípios progressivos. Ou seja, o que está no Antigo Testamento não está tão claro quanto está no Novo, mas já estava lá no Antigo. Né? E aí vocês têm exemplos sem fim aí nas pregações. Okay? Então, esse era o ponto de Gillespie. Mas ele vai falar também de David Dixon, um outro pastor escocês, de mesma época, que não vai se deter à formulação, mas o uso do princípio. Primeiro, Dixon ele é autor do primeiro comentário da confissão de fé que se tem notícia. Muito bom por sinal, né? Esse comentário ele é diferente do que a gente tem normalmente hoje. Textos corridos, falando assim, de uma maneira mais com teologia bíblica. Ele é mais dogmático, ou seja, ele faz mais teologia sistemática. Ele aponta o texto e ele discorre sobre a doutrina. Né? Mas ele usa exatamente o que está sendo dito aqui, do lógico claramente deduzido, para falar de textos que são difíceis. O texto mais conhecido dos comentários de Dixon, não mais na confissão de fé, mas o comentário do Salmo, é referente ao Salmo 2. Eu queria que os irmãos abrissem comigo. Salmo de número 2. Pedir que alguém leia do verso 1 ao 8. Até o 8. Ok. Na época dos puritanos, ali no século XVII, estava sendo formulado, desenvolvido com mais avidez a teologia da aliança. A gente é muito beneficiado por termos um corpo doutrinário pronto, mas isso não foi tão fácil assim. Na época de Dixon, a grande questão era em relação aos pactos. Nós comumente dizemos que Deus tem um único pacto com o seu povo, é verdade. Mas esse pacto se dá em várias administrações. E também em 3 pactos. Deixa eu tentar explicar. Eu acho que vocês já ouviram aqui um dia. Existe o pacto da redenção, que é o primeiro pacto que foi feito. E esse na eternidade. Prestem muito bem atenção nisso, porque vai ser explicado no texto do Salmo 2. Pacto da redenção. Onde esse pacto se deu? Na eternidade. Quais eram as partes desse pacto? Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que é chamado pacto intertrinitário, onde as 3 pessoas da Trindade elas participavam. O Pai, ele propôs o pacto, e ele chamou o Filho para cumprir o pacto, onde ele precisava morrer pelo pecador. Veja só. Não existia nem ainda o mundo. Você não tinha nem ainda Adão. Mas como Deus decretou tudo eternamente, e ele sabia que Adão iria pecar, então na eternidade houve esse pacto. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai elegeu, o Filho, ele aceitou vir para morrer pelo nosso pecado, e o Espírito Santo aceitou a sua obra, que é a de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Esse é chamado pacto da redenção. Pacto da redenção. O segundo pacto é chamado pacto das obras,
que se deu entre Adão e Deus, não mais entre Cristo e Deus. Porque Deus só se relaciona com dois homens em toda a história. Ou ele se relaciona com Adão, ou se relaciona com Cristo. Porque Cristo é o segundo Adão. Deus não se relaciona diretamente com você. Ele se relaciona sempre por meio de um mediador. Porque a obra dele é representativa. Logo, se você não está em Cristo, você está em Adão. Ou Cristo é seu redentor e seu representante, ou então Adão é o seu carrasco e seu representante. Então, você precisa pensar que o pacto das obras ele se dava entre Deus, o Criador, e Adão, né, a sua criatura. O que é que Deus estabeleceu? Adão deveria, né, não comer do fruto. Se Adão não comesse do fruto, ele viveria. Essa era a lei que foi dada, né? E era pelas obras, porque Adão era reto. Eclesiastes capítulo 7, verso 29, diz que ele foi feito reto. Ou seja, ele podia não pecar. Então Adão deveria, pela sua própria obra, né, não ser salvo, porque essa linguagem não tinha sentido ainda, já que ele não estava perdido, mas ele deveria manter-se na lei, e se ele se mantivesse na lei, ele viveria eternamente. Quando Adão pecou, então pelas suas próprias obras ele foi condenado. Ok? O nome desse é pacto das obras. E o terceiro pacto, que esse é desde Adão até o último homem, como é o nome dele? Pacto da graça. Desde Adão, em Gênesis 3 até hoje, é o mesmo pacto da graça. O pacto que diz que o cordeiro tem que morrer para que eu possa ser salvo. E se eu crer na morte do cordeiro, né, para me salvar, eu tenho vida eterna. É a obra do segundo Adão, já que o primeiro Adão ele não consumou a sua obra. Então, quando tudo estava sendo formulado ali, pensado, né, com mais avidez no século XVII, então Dixon começou a pensar também em textos a respeito do pacto da redenção, esse que foi feito na eternidade. Um dos textos que ele usava muito era Tito, abra aí comigo. Tito, capítulo 1. Alguém lê, por favor, verso 1 e 2. Veja só, Deus prometeu a esperança da vida eterna quando? Antes dos tempos, ou em tempos eternos. Alguém tem outra tradução? Final do verso 2. O que é que ele diz diante de vocês? Tempos eternos. O teu é como, Caio? Antes dos tempos dos séculos, ou seja, na eternidade. Que pacto é esse? Pacto da redenção. Ou seja, esse é um dos textos que prova o pacto da redenção. Certo? Que não está claramente expresso na Escritura, nem na confissão de fé, mas pode ser lógico e claramente deduzido. Então, por meio desse pacto da redenção, ele vai interpretar o Salmo 2. Voltando lá para o Salmo 2. Principalmente se detendo ao verso 7 e verso 8, que diz assim: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Dixon vai fazer 8 inferências a respeito desses 2 versículos. A primeira é: com base nas palavras proclamarei o decreto, os santos devem ter coragem em tempo de perseguição, já que a estabilidade da igreja depende do decreto eterno de Deus. Veja só, se Deus diz aqui, eu proclamarei o meu decreto, a igreja tem que se apegar a essa palavra e dizer, não há por que temer a perseguição. A igreja precisa evangelizar em qualquer tempo. Por quê? Porque Deus proclamou o seu decreto. O que ele decreta, ele não volta atrás. Então, se ele disse que o reinado dele vai se expandir, a igreja tem que se apegar a essa verdade e inferir dela
que a evangelização não tem tempo ruim para ela. Todo tempo a igreja precisa evangelizar. Primeira inferência. Segundo, porque Cristo é o Verbo eterno do Pai, ele revela o conselho secreto da Trindade. Proclamarei o decreto. Ou seja, quem proclama o decreto é Cristo, que é o Verbo de Deus. Veja que inferência é essa. Porque parece aqui que somente Deus está falando, né? Porque ele vai constituir o Filho, que é o Rei. Mas quando ele diz, proclamarei o decreto, quem prega não é Deus. Quem prega, Deus Pai. Quem é? Quem é que prega? Quem é conhecido como o pregador, o profeta? Cristo. Porque Cristo é o Verbo. Então ele deduziu que quando ele está dizendo, proclamarei o decreto, não é Deus Pai que vai proclamar o decreto, mas o Filho, que é o profeta, porque ninguém veio ao Pai senão por meio do Filho. Ninguém conhece o Pai senão pelo Filho. Quem proclama o decreto de Deus é Cristo. Aí eu lhe pergunto, e no Novo Testamento, depois da morte de Cristo, como é que Cristo proclama o seu decreto se ele morreu e ressuscitou e está no céu? Através da palavra pregada, mas usando a boca do pastor. Logo, quando um pastor, e veja, a esse se o pastor estiver sendo fiel às Escrituras, fazendo as inferências corretas do texto, quando você olhar para aquele homem, você vê um homem, você escuta um homem, mas quem está pregando é Cristo, porque é Ele que proclama o decreto de Deus. Ele usa os homens, mas é Ele mesmo, o Verbo que está pregando. Isso se houver fidelidade na pregação. Se não houver fidelidade, é um falso profeta. Terceira inferência. Cristo é parte do decreto eterno, a aliança da redenção. E Ele recebe as promessas do Pai em favor dos eleitos. Ele, o Senhor, me disse, veja, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Veja que é um diálogo aqui. Quem é que está participando do diálogo? Cristo e o Pai. Ele, o Pai, me disse. Isso aqui está claramente sendo expresso aqui. Que pacto? Pacto da redenção. Que foi feito entre Deus e o Filho. Mas isso pode se relacionar também ao pacto da graça, num certo sentido? Também. Porque o pacto da graça também foi entre o Pai e o Filho. Só que a diferença do pacto da graça para o pacto da redenção é que o pacto da redenção se deu antes da história. E o pacto da graça é a consumação histórica do que foi decretado na eternidade. Complicado? Não, né? Não, Caio, tudo que eu digo, tu diz que não é complicado. Você entendeu facilmente. Alguém mais tem de dúvida? Alguém achou difícil? Pacto da redenção é aonde? Foi feito aonde? Na eternidade. O pessoal aí de trás também. Na eternidade. Entre quem? Deus e o Filho. O pacto das obras se deu entre quem? Deus e Adão. E era por obras porque ele poderia se manter vivo pelas obras. O pacto da graça se deu entre Deus e Cristo, ok? E ele é a consumação histórica do pacto da redenção que se deu na eternidade. Se você tiver dúvida, por favor, pergunte. Oi, Suzana. Perfeito. Só o finalzinho que eu não ouvi. Isso. Vamos lá, vamos ver na Bíblia. Efésios capítulo 1. Para não ficar parecendo filosofia humana, né? A função de cada pessoa da Trindade
no pacto da redenção e no pacto da graça, né? Porque aqui é a consumação do pacto da redenção. Verso 3: O bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Quem escolheu? Bendito Deus e Pai. Ou seja, aqui ele está falando da obra do Pai no pacto da graça, certo? O Pai faz o quê? Elegeu. Ele elegeu. Depois ele fala, predestinou. Verso 5: para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O que é que o Filho fez? Ele redime, mas como? Pelo seu sangue. Então, aqueles a quem o Pai elegeu, o Filho morreu. Logo, o Filho não morreu por todos, mas morreu pelos eleitos. Ok? Ele morreu pelos que o Pai elegeu. Agora, e o Espírito Santo? Verso 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Qual é a obra do Espírito? Ele sela a promessa. Ele sela a convicção de que o Pai elegeu, o Filho morreu, e isso é para mim. É por isso que você crê. Você crê porque o Espírito Santo sela a promessa da obra do Pai e do Filho. Porque alguém pode até entender, se convencer e não crer. Porque o Espírito Santo ainda não, ele é resistente à obra do Espírito. Alguém pode resistir à obra do Espírito? Pode, quando não é eleito. Porque o Espírito não está, a obra do Espírito ali não é de convencimento. É só de apresentação da obra de Cristo para que ele seja condenado. Há o chamado externo, mas não há a vocação interna. Então a pessoa ouve a pregação, porque a pregação é bona fide, é de boa fé, é para todos, mas nem todos conseguem ouvir com o coração. Mateus. Primeiro. Exatamente. Pode ver aí, voltando para o verso 4. Assim como nos escolheu nele, quando? Olhe para o texto. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, a escolha do Pai foi antes da fundação do mundo. Foi lá no pacto da redenção. Direto. É a consumação histórica do pacto da redenção. Diogo. Perfeito. É por isso que... Excelente, Diogo. Abra aí. Apocalipse 13. Lê aí, para a gente ver. Perfeito. Excelente. Foi antes dos tempos eternos, mas foi manifestado
agora. Ou seja, o que está acontecendo agora, quando um crente se converte agora, na verdade isso foi decretado quando? Na eternidade. E Cristo morreu há 2000 anos atrás por ele. É por isso que na oração sacerdotal, aquela oração de João 17, ela é dividida em 3 partes. Porque primeiro, Cristo ora intercedendo pela a relação que ele tem com o Pai. Depois ele ora pela relação que vai ter o povo que crê, ali no primeiro século, que está vendo Cristo e vai crer, está crendo no Senhor. E ele vai orar pelos que ainda nem nasceram. Ou seja, Cristo intercede pelo que vai se converter hoje. Porque no dia do Senhor muitas pessoas se convertem. Quando uma pessoa se converte hoje, você pode fazer uma ligação com 2000 anos atrás, a manifestação da obra histórica, né, da redenção, mas faz uma ligação ainda com a eternidade. Porque na eternidade aquela pessoa foi escolhida por Deus e Cristo teve que se submeter à vontade do Pai para se entregar por aquela pessoa. É por isso que a gente tem que ter, irmãos, tanto zelo pelos nossos irmãos, porque Cristo deu a vida por ele. Eu devo ter cuidado com a imagem de qualquer pessoa, de qualquer criatura divina, principalmente homem e mulher, porque carregam a imagem de Deus, mas quando é meu irmão, eu tenho que ter maior zelo, porque Deus Pai o elegeu, o Espírito Santo selou a obra e Cristo morreu por aquela pessoa. Agora, Apocalipse 13. Verso 8. Alguém lê, por favor. Os que adoraram, né? Eles adoram o Cordeiro, que foi morto quando? Ora, mas desde a fundação do mundo, como é que Cristo foi morto antes da fundação do mundo? Ele está se relacionando aqui. Perfeito. Mas aqui está se relacionando aqui pacto. Pacto da redenção. Porque o Cordeiro já foi morto na eternidade. No sentido de que, quando ele aceitou a proposta do Pai de morrer pelos eleitos, ele já estava morto. E aí, quando a gente vê pregação em Mateus, quantas vezes eu disse, não foram eles que o mataram, ele que se entregou. Porque na eternidade o pacto já estava firmado. Herodes, Pilatos, saduceus, fariseus, todos são instrumentos de Deus. Mas ninguém tirou a vida de Cristo. Ele mesmo a deu. E ele mesmo a toma de volta. Isso é fantástico, irmãos, para que você possa entender como essas coisas estão se relacionando. E é impossível de fazer esse tipo de correlação se não for por meio do lógico e claramente deduzido. É simplesmente possível. Voltando lá para Salmo 2. Quantas vezes, né? Quantas vezes Isaías relata. O capítulo 53 é uma descrição que ele vai enfermar, né, que outro texto do profeta vai sair água e sangue, ele vai ser traspassado. Você tem texto falando que Êxodo 12, nenhum osso dele vai ser quebrado. Tudo como aconteceu, né? Então, quarta inferência do Salmo 2. A ressurreição de Cristo publicamente proclamou que ele era o Filho de Deus e que ele cumpriu o ofício do Messias, particularmente por sua ressurreição da morte. Abra comigo, por favor, Romanos 1, verso 4. Romanos 1, 4.
Romanos 1, do verso 1 ao verso 4, ele é tido por alguns estudiosos, o nome do que fala isso é bem complicadinho, Graham Goldsworthy, é uma coisa assim. Ele falando sobre a pregação do Antigo Testamento, ele vai dizer que Romanos 1, do verso 1 ao 4, é o melhor sumário do que é o Evangelho. Messias, por favor, leia do 1 ao 4. Pausadamente, eu vou fazendo algumas interrupções. O Evangelho é de Deus. Deus, Pai. Né? Ele é apóstolo, a palavra apóstolo é enviado, ou seja, o que ele prega, ele não prega de si mesmo, ele prega o Evangelho que é de Deus, a procedência, né? Há essa partícula é de procedência, a origem é de Deus. O que mais? Ele está falando de que testamento aí? Antigo Testamento. Outrora, ele foi anunciado, o Evangelho de Deus foi anunciado pelos profetas. Então veja só, algumas vezes quando a gente vai ter pregação aqui no Antigo Testamento, eu digo assim, o Evangelho segundo Levítico, né? Ou é o Evangelho que está contido em Levítico. Com essa mesma percepção. O Evangelho é de Deus que foi anunciado desde o Antigo Testamento. O que mais? Qual é a mensagem do Evangelho de Deus que foi anunciado desde o Antigo Testamento? É a respeito de quem? Do seu Filho. Ou seja, toda a Escritura fala sobre Cristo. O Evangelho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Termina. O Evangelho de Deus, por meio, né, da obra, né, de convencimento, que é a obra de quem? Do Espírito Santo. E esse Evangelho é o Evangelho de poder para salvar toda a criatura. Então, depois ele vai inclusive mostrar que aqueles que se opõem a esse Evangelho, eles são idólatras, né? O restante de Romanos 1. Então aí é o melhor sumário do Evangelho. O Evangelho de Deus, que foi pregado desde o Antigo Testamento, que tinha como mensagem Cristo e que era selado no coração pelo Espírito Santo. O Evangelho é trinitário. Trinitário. E ele foi constituído Filho de Deus. Por que a gente foi parar nesse texto? Porque volta lá para o Salmo 2, a gente vai terminar com essa última inferência. O Salmo 2, no verso 7, diz: Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isso é aqui a linguagem do credo. Eternamente gerado. Né? Aí alguém vai dizer assim, o credo não é bíblico. Por favor, cada parte do credo que nós recitamos aqui, tanto o apostólico, quanto o niceno, quanto o atanasiano, todos os credos, eles são extremamente bíblicos. Quando a Bíblia diz, eu hoje te gerei, ele está falando de quê aqui? Cristo é eternamente gerado do Pai. Cristo é eternamente gerado do Pai, da mesma substância. A gente vai deixar isso para a próxima aula, a questão da substância. Mas ele é eternamente gerado do Pai. Isso quer dizer o quê? Que Deus não é gerado de nada, ele é eterno e nunca foi gerado. Que o Filho é eternamente gerado do Pai, também não houve um tempo específico na sua geração, mas na eternidade ele foi gerado para dizer que ele vem da procedência do Pai, por isso que ele é Filho, e o Espírito Santo é eternamente procedente de quem? Do Pai e do Filho. Você aprende isso aonde? Na Bíblia, mas na Bíblia é mais difícil, né? Mas o que é que nos ajuda a memorizar isso? Credo.
Uhum. Verdade. Uhum. São poucas palavras, mas extremamente ricas, né? Na próxima aula a gente vai ver o grande embate que houve por conta de uma letra. A palavra homoousios e homoiousios. Por conta desse iota, né, um izinho do grego, houve um embate enorme, várias sessões se deram, né, reunião do concílio para definir, porque uma coisa é ser da mesma substância do Pai e ser semelhante ao Pai. E a igreja estabeleceu que Cristo é da mesma substância do Pai, porque nós vimos aqui várias vezes. As três pessoas são eternas, as três pessoas têm o mesmo poder e glória. O que é que diferencia Pai, Filho e Espírito Santo? A função. Então, quando ele diz, eu hoje te gerei, né, só para a gente terminar, ele diz assim, nesse estágio, descreve as preocupações protestantes quanto à interpretação bíblica, para fazer justiça à leitura cristológica que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a frase, eu hoje te gerei, parece se referir à ressurreição de Cristo, em vez de sua geração eterna, porque o contexto original do decreto de Deus sugere um tratado eterno entre o Pai e o Filho. Dixon afirma que o Novo Testamento não implica que Cristo foi gerado no tempo de sua ressurreição, mas antes, e sua ressurreição foi sua declaração principal e completa do tratado eterno entre Pai e Filho. Então, hoje te gerei não tem a ver diretamente com a ressurreição de Cristo, porque ele não foi gerado naquele momento. Isso é heresia. Ele foi gerado quando? Na eternidade. Na eternidade. Alguém falou? Messias. Perfeito. Muitas seitas se baseiam nisso aí. Exatamente. A proclamação pública, né? Foi o que Dixon falou. Isso estava no secreto, na Trindade, que o Messias está falando. E aí, quando veio o Evangelho de Deus para ser anunciado, ele foi proclamado publicamente. Né? A designação se dá pela proclamação. Por exemplo, só para não perder aqui o fio da meada, Davi, ele se tornou rei quando ele assumiu o reinado. Ele foi eleito rei antes, né? Ele foi proclamado rei depois, mas ele foi separado para o reinado antes, por meio da profecia. Só depois ele foi proclamado publicamente. Mas por um certo tempo ele já era rei, mas esperava a proclamação, porque Cristo é o filho de Davi. Oi, Suzana. Perfeito. Exato. É porque você pensa assim, quando é ontem para Deus? Não tem. Quando é amanhã? Não existe isso. Deus tudo é hoje. Hoje, agora. Né? Por isso o nome dele é Yahvé. Eu sou o que sou. Eu não vou ser, eu não fui. Quando Cristo disse assim, antes de Abraão ser, eu era. Foi isso que ele disse? Não, ele disse, antes de que Abraão fosse, eu sou. É um erro parece até um erro de português, né? Mas não é, não.
Tinha que ter alguma coisa antes dele, né? Quem é a eternidade, né? Maior do que Deus. É tanta heresia que sai disso aqui. Mas assim, a que fica mais clara é quando você diz que hoje te gerei, isso tem a ver com a ressurreição, aí vão dizer, Cristo se tornou filho na ressurreição. Logo, ele não é. Se ele se tornou filho naquele momento, ele não é o quê? Eterno. Se ele não é eterno, ele também não é Deus. Você imagina o tamanho do problema? Não pode ser o mediador, se ele não é o mediador. A gente está em Adão, se a gente está em Adão, a gente se perdeu. Por isso Paulo... a quantidade de dedução lógica. Por isso que Paulo vai dizer, né, que sem a ressurreição, a nossa fé é vã. Que é a consumação da obra de Cristo. Ok? Algum comentário? Nós vimos 4 inferências, a gente vê as outras 4 na próxima semana.